Esse é o review do 6º episódio de Little Voice, a série da Apple TV Plus. E como sempre, vai conter spoiler, então se você ainda não assistiu esse episódio, volta aqui depois. Lembrando que tem uma playlist com o review de todos os episódios. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve porque me ajuda muito e não deixa de dar o like se você gostar do vídeo. Esse episódio tem o nome de Conte Pra Ela, porque lá no final do 5º episódio o Ethan falou pra Bess que gostava dela, que queria ficar com ela e queria terminar com a Layla por isso, né? Então o episódio começa tipo com um videoclipe do casal com uma música rolando, é um vídeo super lindo. E aí você acha, no primeiro momento eu falei, putz, então ele contou pra ela de verdade, porque as cenas desse clipe aí tem eles brigando, eles se desentendendo, coisas que não são tão perfeitas dentro de um relacionamento. Aí você fica, então realmente o relacionamento tá rolando. Mas não, isso era só imaginação da Bess. Ela tava lá no galpão, lá no depósito dela, compondo uma música. Então ela tava imaginando ali que eles estavam juntos. E de repente ela cai em si e o Ethan aparece. E aí ele fala, oi, o clipe que a gente fez ficou super lindo e tal. E a Bess fala, tá, se ficou super lindo, por que você tá com essa cara aí? Então quer dizer que você não falou pra ela. E aí o Ethan fala, não, imagina, eu não consegui falar porque a Layla veio morar comigo e aí é muito ruim fazer isso com ela e tal, mas olha, eu vou falar. Olha, isso é momentâneo, eu ainda não quero perder o que a gente tem e tal. Já tô com raiva do Ethan, sério. Já tô com raiva desse cara, porque ele não consegue deixar a Bess em paz, porque ele também fica impedindo que ela fique com o Samuel. Não impedindo, né? Mas assim, fica ali fazendo umas coisas que atrapalham o relacionamento dela com o Samuel, mas também não termina com a Layla. Aí o Ethan fala, eu sinto muito. E a Bess finalmente fala, cara, tu sempre fala que sente muito, então assim, tô de saco cheio disso. O Ethan sai, meio que, coitado, arrependido, se fingindo a Ilha de Santo, coitado, que ele não entende nada de coitado, me enrolei toda, tô com raiva do Ethan. E aí a Bess fica ali na bad e 1 minuto depois ele manda um pedaço do clipe pra ela, já pra querer assim, ele não quer largar o osso e isso tá me irritando. E é claro que toda essa situação com o Ethan deixa a Bess arrasada, então é o episódio que ela tá mais confusa, eu acho que é o que tem mais drama ali na vida dela e tal. E aí logo em seguida ela vai na casa do Louis, do irmão dela, e ele tá assistindo TV, só que dentro das regras ele só pode ver TV depois das 6 da tarde, e ele tá assistindo antes do horário, e a Bess fala, poxa Louis, você não pode ver agora. E ele, que é super teimoso, fica, mas a mãe deixava. E ela, mas você não pode. Mas a mãe deixava, ela gostava de mim e tal. E aí a Bess estoura, porque ela já tá sem paciência nenhuma, e ela fala, meu, só que a mãe abandonou a gente, então assim, ela não gostava tanto da gente assim. O que deixa o Louis super chateado, aí ele fica, mas eu esperava que você já soubesse por que ela abandonou a gente e tal. Então finalmente a gente descobre que a mãe deles abandonou eles. Eu não sei em que momento, se vai rolar mais algo sobre isso, mas era uma dúvida que a gente tinha ali ao longo do episódio, o que tinha acontecido com a mãe da Bess, e ela foi embora. E aí depois a gente vai perceber que foi praticamente assim a vida inteira do Lu, e o pai criou os dois meio que sozinhos, então, meio não, sozinhos, né? E aí, gente, tudo dá errado na vida da Bess, e é muito normal. Sabe aquele dia que você acorda sem paciência nenhuma, ou você brigou com seu namorado, ou aconteceu alguma coisa chata, e aí tudo gira em torno pra deixar você ainda mais chateado, que seja alguém esbarrar com você na rua e te xingar sem motivo nenhum, enfim, isso já aconteceu comigo, eu tava super chateada e alguém esbarrar em mim e meu dia ficar pior ainda. Então com a Bess foi mais ou menos isso que aconteceu. Então ela foi trabalhar e aí tem um cara no bar ali que tá enchendo o saco dela, ela acaba gritando com o cara, xingando ele, e aí logo em seguida ela vai no banheiro e deixa cair o celular na privada, enfim, tudo dá errado pra ela, o que deixa ela mais chateada, e as pessoas até percebem, tentam ajudar,
mas ela não dá espaço. Ela acaba sendo grosseira e mal educada com as pessoas que estão se preocupando com ela. E aí tem uma coisa sobre a trilha sonora que eu gosto muito, que quase 100%, assim, muito mesmo, toda a trilha sonora que rola ao longo dos episódios são músicas que a Bess compôs. Então, são músicas que ela compôs lá no primeiro, no segundo episódio, e elas acabam voltando só instrumental. Então, deixa ainda tudo mais familiar, assim, você consegue entender que aquela situação tem relação com aquilo que ela escreveu. Enfim, eu sempre dou uma viajada em relação a isso, mas eu acho muito legal que traz uma proximidade ainda mais da história. A gente também vai ver um pouquinho ali do drama da Prisha, que é lésbica, mas a família é indiana e tá tentando que ela tenha um casamento arranjado. Ela não quer, mas ao mesmo tempo ela não consegue contar pra família que ela é lésbica. E aí a gente tem um momento ali que ela tem um date com o pretendente dela. Ela tá tentando dar uma chance pra ele, mas não é isso que ela quer. Aí a namorada dela pergunta por que ela sumiu, por que ela não liga mais, mas aí acaba que elas passam a noite juntas, e aí a Bess vê aquilo e acaba sendo mal educada com ela. Enfim, a Prisha também tem uma história ali que dá pra desenvolver muito e a gente quer muito que ela conte pra família que ela é lésbica, e eu acho que isso só vai acontecer ali nos últimos episódios, se acontecer, e eu espero que tenha uma segunda temporada. E lembra daquela senhora lá do asilo que não tem família, que é super sozinha, não fala nada e tal? A Bess foi visitá-la pra desabafar, porque já que ela não consegue se abrir com nenhum dos amigos dela que tenta ajudar, ela foi falar com a senhora. Então ela falou que estava apaixonada pelo Ethan, que não sabe o que fazer, finalmente assumiu isso pra alguém, né? E a senhora só ouviu, né? Mas aí eu espero que em algum momento a senhora também fale alguma coisa, porque é muito triste ficar sozinha num asilo, mesmo que com todo o cuidado do mundo, sem ter família, sem ter ninguém, né? E logo em seguida ela vai fazer uma apresentação em um bar com o Samuel, e aquele produtor lá do estúdio vai estar lá para assistir eles. Tem uma apresentação super linda, super intensa, com uma música que ela compôs ali com a história dela e do Ethan, mas ela está bêbada e o Samuel já percebeu que sempre que ela tem um problema, ela bota um copo de uísque pra dentro. Então naquela apresentação ela tá bêbada de tipo quase cair do palco, e o Samuel tenta ajudar. Quando ela sai do palco, o produtor dá mais bebida pra ela e o Samuel tenta impedir, e ela é super chata com o Samuel, fala: por que você tá fazendo isso? Vai embora e tal. E o produtor não colabora, ele começa a dar resquícios de assédio em relação a ela, assim, de toca aqui no ombro, faz tal coisa, mesmo vendo que ela não tem condições de estar bebendo mais, que ela deveria ir pra casa. Ele não colabora, o que é muito chato, e eu acho que é uma coisa que acontece muito no mercado da música, de cantoras e cantores e afins e todo mundo que trabalha nessa área sofrer assédio de pessoas que têm poderes maiores que elas e tal, e o Samuel já fica puta da vida com isso, e a Bess não colabora com essa situação. No dia seguinte ela acorda ali mal, de ressaca, vai lá pro estúdio com o Samuel para regravar parte da música que ela gravou com o pai, que o pai estragou tudo. Ela foi regravar ali a parte. E aí o produtor tem um momento chato, ele toca nela e tal, e o Samuel defende ela e fala: sai daqui, seu chato e tal. Seu chato não. Ele fala tipo: cara, seu otário, para de fazer isso e tal. E a Bess fica puta da vida e briga com ele. Eles começam a discutir e saem do estúdio e tal. E aí a Bess e o Samuel estão discutindo e eles entram na loja de bolo pra retirar o bolo do aniversário do Louis. E ela vê o bolo e fala: tá lindo, tá maravilhoso e tal. Logo em seguida o pai dela liga porque ele tava comprando um presente pro Louis numa loja de disco, e aí o Louis ligou pra ele, porque tava acontecendo uma situação chata, ele foi empurrado e tal, e o pai ficou super desesperado e sem querer saiu da loja com o disco na mão. E aí, que o dono da loja foi super grosso com ele, achou que ele tava roubando,
E aí tem várias situações, né? Racismo e blá 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 envolvido nessa situação. E a Bess tem que ir lá salvá-lo. Só que o dinheiro que ela tinha pra comprar o bolo, ela vai ter que pagar no disco. Então ela olha o bolo e fala, não, ficou uma porcaria, tá horrível. O menino que trabalha na loja fala, não, mas você acabou de falar que tava perfeito. E aí o Samuel percebe que aconteceu alguma coisa e paga o bolo. Só que a Bess fica muito brava e sai revoltada. E o Samuel vai atrás dela e ela fala, eu não quero sua ajuda, sai daqui e tal. E aí o Samuel fala, cara, eu gosto muito de você e eu vejo as suas dificuldades com seu pai, com seu irmão, e eu já percebi que você está apaixonada pelo Ethan, só que o Ethan não pode gostar de você porque ele namora. E aí você está fazendo tudo isso, reclamando com ele, não deixando ele ajudar. Mas, cara, ela tá sofrendo, ela precisa de ajuda, ela precisa se abrir pra ele. E o Samuel é tão legal, ele só quer ajudar ela, por que ela tá fazendo isso com ele? Eu entendo tudo, mas eu fico revoltada com o que ela faz com o Samuel. E o Samuel vai embora, todo chateado, deixa o bolo com ela e ela vai salvar o pai. Então, quando ela chega no aniversário do Louis com o bolo derreteu inteiro. E o Louis, gente, ele é autista, ele não consegue entender, compreender tudo como um todo. Ele não entende que aconteceu um imprevisto, que o bolo estragou. Os outros meninos que também são autistas falam, poxa, Louis, você falou pra mim que ia ter bolo, e cadê o bolo? Não apareceu, porque eles são muito sinceros, né? Ele também tá sem o presente, porque o cara da loja não deixou o pai levar o disco pra casa, mesmo pagando, que é um absurdo. Mas o Louis fica super chateado, deixa todo mundo chateado. O dia da Bess já tá uó. Sabe em Atypical, quando ele sabe tudo de pinguins? Em Little Voice, o Louis sabe tudo da Broadway. E aí o pai dele consegue pensar rapidinho e falar, e se você fizer um vlog e começar a falar sobre a Broadway? Aí eles gravam um vídeo ali e conseguem entrar na brincadeira e tal. E melhora ali o aniversário e tal, e enfim, no dia da Bess pelo menos dá uma melhorada, coitada, ela tá sofrendo demais. E aí quando ela tá indo embora, tá escrevendo alguma coisa que aconteceu ali naquele dia, né, pra mais uma composição dela, ela perde o caderno dela de composição no metrô. Então o próximo episódio vai ter relação com essa perda do caderno dela. Então foi isso, assim, esse episódio, ele é muito, assim, triste pra Bess, e embora não tenha... Eu acho que Little Voice é uma série que você não vai encontrar problemas a ponto de pessoas que vão morrer, que isso é um caso de vida ou morte, não. Ele é muito do cotidiano, todo mundo tem a sua vida, vive bem, a gente fala, nós não temos problemas, a gente não pode reclamar das coisas, mas sim, todo mundo tem seus problemas dentro da sua família, situações que são difíceis para todo mundo e as pessoas sofrem com isso, não é só porque coisas piores estão acontecendo no mundo que a gente também não pode sofrer com as coisas que acontecem dentro da nossa vida. E com a Bess é muito isso, assim, nada que acontece com ela vai fazer ela morrer, alguém morrer, perder a vida, não! Mas são situações difíceis de lidar. Esse episódio é muito legal, eu acho que a Bess precisa amadurecer muito ainda. Eu gosto muito dos figurinos da Bess, é uma coisa que eu ainda não falei sobre isso, mas a direção de arte é muito legal e muita coisa tem relação com o figurino dela, assim, a gente vê pelo figurino dela como ela tá se sentindo, a cor que ela usa. Então tem dia que ela tá mais feliz, ela tá de amarelo, quando ela tá mais apaixonadinha de vermelho. Esse episódio, eu sinto que ela tá com uma áurea mais pesada, então tem um momento que ela usa ali um jaquetão azul. Enfim, eu sempre viajando nessas coisas, às vezes achando mais significado do que tem, mas é um ponto que eu gosto muito dos figurinos da Bess, principalmente, mas de todo mundo. Gosto muito da Prish, ela usa muita calça, tem essa coisa que ela é indiana, mas ela também tem uma pegada latina, muito por conta da banda dela, né, ter essa pegada espanhola e tal. E é isso, como sempre, eu sempre fico um pouco chateada porque pouca gente tá vendo Little Voice, mas eu espero que em algum momento as pessoas percebam o quanto é amor essa série. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, deixa aí nos comentários o que você está achando sobre a série. E até o próximo episódio ou o próximo vídeo. Um beijo e tchau!